Glória a Deus, a paz. Sou o pastor Carlos Soares da Igreja Cristã Nova Vida de Poços de Caldas e nós vamos meditar nessa hora no livro de Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Uma passagem conhecida, mas nós vamos ver por um outro ângulo essa passagem. Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Você achou? Vamos lá. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Só o Senhor é Deus. Só tu és um Deus forte. Só tu és o Deus maravilhoso. Não há outro além de ti. Não há outro Deus como tu és, Senhor. Tu és o nosso Pai, tu és o motivo do nosso louvor, o motivo da nossa adoração. Graças te damos, Senhor, por esse momento. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa com o entendimento da Tua palavra. Nos abençoa com a porção do Teu Espírito, que possamos ouvir a Tua voz e termos a nossa mente afiada, Senhor. Afiada por Ti, para a compreensão do Teu recado, da Tua voz para essa manhã. Nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa passagem, irmãos, ela trata do momento que o povo de Deus, que estava no Egito há algum tempo, começou a incomodar os egípcios. Nós lemos no começo do livro de Êxodo que o povo cresceu muito. O povo estava crescendo de uma forma muito grande, porque Deus estava abençoando o seu povo. E esse povo que cresceu, que era o povo de Deus, ele começa a incomodar os egípcios. Os egípcios começam a perceber que aquele povo tem algo diferente. Aquele povo era forte. Aquele povo, como a gente leu, eram de mulheres vigorosas. Essas mulheres não aguardavam nem que a parteira chegasse e elas já estavam dando à luz sozinhas. As mulheres estavam dando à luz sozinhas. Então isso é algo que nos mostra que Deus estava dando saúde, dando livramento. Aquele povo estava num lugar bom. José tinha preparado aquele lugar. Gósen era a melhor terra do Egito. Quando o povo estava
todo mundo estava com fome, havia muita fome na terra. José levou o seu povo, seus irmãos, seu pai, para a terra do Egito e instalou lá em Gósen, que era uma terra fértil, uma terra que eles puderam se estabelecer naquele momento de dificuldade, e ali eles cresceram, se multiplicaram, e agora estavam já incomodando os egípcios. E o faraó que assumiu o trono, ele não conheceu José, e agora ele estava incomodado por esse povo. E aí nós vemos uma situação bem interessante. O faraó, ele percebe que aquele povo cresce desordenadamente e ele decide fazer com que aquilo acabe do jeito dele. E aí ele percebe que ele poderia diminuir o crescimento, o volume desse povo, matando os meninos. Cada menino que nascesse, ele deveria ser morto. Ele chama as parteiras hebreias, e dá uma ordem. Olha, quando vocês forem fazer o parto das mulheres lá hebreias, se nascer homem, você mata. Se nascer mulher, menina, você pode deixar viver. E aí a gente vai lembrar disso numa outra situação aonde? Lá no Novo Testamento, lá na época de Jesus. Herodes também havia dado uma ordem para matar todos os meninos. Todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos. Por quê? Porque ele já tinha sido alertado pelos magos que viria o Salvador, que viria o rei de Israel. E agora a gente viu lá na frente, e agora a gente está vendo aqui no começo do povo propriamente dito, né, de Israel, quando o povo começa a tomar força e acontece a mesma coisa. Lá na frente vai ser uma repetição, no Novo Testamento vai ser uma repetição dessa história. Mas o que a gente precisa prestar atenção é que uma ordem do faraó, uma ordem do governo foi dada, só que uma ordem do governo contrária à lei de Deus. Você está percebendo isso? Você imagina se o presidente do Brasil dissesse assim, ó, vocês agora, como o nosso presidente estava querendo autorizar a compra de arma, a partir de agora você pode atirar e matar qualquer pessoa. Será que nós podemos fazer isso? Mesmo sendo uma ordem, uma autorização do nosso governo, será que nós, como filhos de Deus, nós podemos cumprir? Nós podemos fazer isso? Claro que não. Então, essa passagem ela traz um recado muito particular para nós. Ainda que seja possível, ainda que esteja dentro da lei, nós fazermos alguma coisa, se for contrário à palavra de Deus, nós devemos cumprir a palavra de Deus. Vocês repararam que essas mulheres colocaram a vida delas em risco? Essas duas mulheres estavam desobedecendo a quem? Desobedecendo ao faraó. Estavam desobedecendo a autoridade máxima daquele momento. Ele deu uma ordem. Quando vocês forem fazer o parto, pode matar os meninos. E aí, elas se demoravam um pouquinho e chegavam no local já com o menino já nascido, e elas tiveram que dar essa desculpa. Elas disseram, não, eu não vou poder fazer isso. Eu não vou poder contrariar a palavra de Deus. Se vocês perceberam, lá no versículo 17, fala assim, ó, as parteiras, contudo, porém, todavia,
temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Essa é o único momento que a gente pode desobedecer às leis desse governo. Quando? Quando a lei do governo confrontar a lei de Deus. Você está entendendo? Nós devemos, em primeiro lugar, obedecer a Deus, acima de todas as coisas. Ah, mas se eu desobedecer uma lei por causa de Deus, irmão, você pode perceber que essas parteiras foram abençoadas por Deus, foram poupadas por Deus. Faraó não fez mal a elas, porque elas fizeram a palavra de Deus ser cumprida, porque Deus nos deu o mandamento: não matarás. E esse mandamento não pode ser quebrado pelo homem. Não pode ser quebrado pelo homem. Elas correram risco em suas próprias vidas, porque o faraó podia falar: então vocês vão morrer, vocês não estão obedecendo. Mas a Bíblia diz que elas temeram a Deus. Elas não quiseram desobedecer à lei de Deus. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Nós precisamos temer a Deus. Não é porque alguém está dizendo para eu fazer alguma coisa diferente da palavra de Deus que eu posso fazer. Em primeiro lugar está a lei de Deus. Em primeiro lugar. A primeira coisa na nossa vida que nós devemos obedecer. A primeira situação, a primeira lembrança que eu tenho que ter, a primeira memória que eu preciso observar. Em tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer uma pergunta: isso é permitido pela lei de Deus? Ou Deus me proíbe de fazer isso? Nós precisamos conhecer a lei do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e precisamos obedecê-la. Precisamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se nós prestamos atenção na leitura, duas coisas aconteceram. A primeira é que elas tiveram um livramento. Quando o faraó perguntou: por que vocês desobedeceram a minha lei? Por que vocês fizeram isso e deixaram viver? Elas responderam: olha, quando a gente chegava lá, elas já tinham tido seus filhos, porque elas são diferentes. E aí a gente vê no versículo 20 que Deus foi bom para as parteiras. Nós percebemos que Faraó não fez nada com elas. Não as castigou, não as condenou. Por quê? Porque Deus foi bom com elas. Deus deu o livramento. O primeiro aspecto disso é que Deus livrou, inclusive, neste mundo. E o segundo aspecto, que Deus lhes constituiu família. Elas foram abençoadas por Deus. Deus deu livramento pela obediência e Deus abençoou. Então, qual o recado para nós nessa manhã? Obedecer a Deus nos traz livramento nesse mundo e nos traz a bênção de Deus. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos guardados por Deus. Se nós buscarmos viver a palavra de Deus, o versículo 20 vai falar para nós: e Deus foi bom para as parteiras. Se nós buscarmos a palavra de Deus, Deus é bom para conosco.
Deus é bom para a nossa vida. Deus nos abençoa. Deus nos guarda. Deus nos livra. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Procuramos, que nós possamos procurar, que nós estejamos sempre buscando viver a palavra de Deus, porque isso é bênção para nós. Isso nos traz a mão de Deus sobre a nossa vida, a mão do Senhor nos guardando, nos abençoando, nos livrando. Que Deus seja louvado para todo sempre. Deus abençoe.